Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Hoje falaremos sobre o relatório que escrevemos aqui sobre a nossa visita à fábrica da WEG, a fábrica de transformadores em Betim, que a WEG comprou recentemente aí durante a pandemia, que é a maior fábrica de transformadores da América Latina. E eu duvido que você saiba o tamanho de um transformador industrial. Então, se você quiser saber o tamanho, fica até o final. Roda a vinheta, Luizão! Então, pessoal, acho que é legal a gente gravar esse vídeo e também foi legal a gente fazer esse relatório para trazer alguns dos insights que a gente obteve lá na visita à fábrica de transformadores de Betim, tá? Lembrando que essa é a maior fábrica de transformadores da América Latina. A gente está falando de transformadores industriais, transformadores de grande porte, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o tamanho de um transformador desses, tá? Também a gente vai tentar trazer um pouco das conversas que a gente teve com os diretores lá dentro da fábrica e também quais são os insights que a gente pode tirar disso para a nossa cobertura aqui de WEG. Tá? A gente preparou um relatório sobre essa visita, essa visita que foi feita no dia 21 de março. Então, eu vou deixar o convite para vocês também lerem o relatório, mas a gente vai passando aqui por alguns pontos que eu acho interessante trazer para vocês. Tá? De primeiro, só para trazer um contexto, né? A fábrica de Betim foi construída pela Toshiba em 2013. A Toshiba depois passou por um processo de reestruturação, né? Começou a vender algumas operações depois de alguns escândalos de corrupção envolvendo a empresa. Ela vendeu essa fábrica para um private equity. Esse private equity, depois de alguns anos, pegou e vendeu a fábrica para a WEG, tá? A fábrica de transformadores de Betim. Lembrando que a WEG também tem uma fábrica de transformadores lá no sul do país, em Blumenau, tá? Essa fábrica hoje de transformadores, ela está muito bem localizada no centro do Brasil e ela ajuda a WEG a atender os mercados tanto do sudeste quanto do nordeste e do centro do país, tá? Então a gente tem tanto transformadores sendo destinados ali à produção de energias renováveis, principalmente no centro-oeste do país e no nordeste, né, com energia eólica, mas também pegando aí as produções e as usinas que a gente tem hidrelétricas. Tá? Um exemplo clássico aqui é a usina de Furnas, que teve aí recentemente transformadores da WEG sendo instalados lá. Tá? Então, legal a gente falar, né, a fábrica tem 146 mil metros quadrados, mas apenas aqui entre aspas, 32 mil metros quadrados de área construída. E o que isso dá de vantagem, né? Isso traz para a WEG uma possibilidade de expandir essa fábrica no médio e longo prazo, em decorrência da demanda. Né? Se a demanda estiver muito aquecida, o mercado de energia voltar a figurar ali como um centro de investimentos, né? Demandar um fluxo de investimentos interessante nos próximos anos, a WEG tem a capacidade e a possibilidade de expandir essa fábrica de Betim e tentar trazê-la, né, nos moldes um pouco mais parecidos com o que a gente vê lá na sede em Jaraguá, né, que são estruturas mais verticalizadas, com estamparia própria, algumas partes de fundição, então você tem essa possibilidade de expandir para melhorar os níveis de rentabilidade da fábrica. Tá? Então isso é muito, muito interessante. Vale a pena também destacar que, embora a fábrica seja de 2013, ela é uma fábrica muito, muito moderna. Tá? Então ela passou por esse processo de reforma, né, e após entrega, e após a venda da Toshiba, é uma fábrica que tem equipamentos de última geração e também tem um campo de teste super interessante lá, com aquela famosa bobina de Tesla, né, que a gente consegue simular o efeito de raios ali em ação nos transformadores, então muito, muito legal ver isso em ação, tá? Agora tentando trazer um pouco dos insights aqui para quem investe ou para quem gosta de WEG. 70% das vendas dessa fábrica de transformadores ela está direcionada para concessionárias públicas. Por exemplo, como eu comentei aqui, usina de Furnas, no estado de Minas Gerais. Além disso, ela também atende alguns clientes privados, que a gente está falando, por exemplo, vendas para geração centralizada, mini usinas, tanto geração solar como geração eólica. Então, pode ser um parque, por exemplo, da Engie, um parque eólico. Então, ela também atende essas empresas, tá? Então, mais ou menos 70-30 entre concessionárias públicas e privadas, tá? E além disso, é legal também afirmar aqui para vocês, uma informação que a gente traz lá de dentro, que a maioria dos contratos, né, de fabricação desses transformadores, eles utilizam ali fórmulas paramétricas de precificação. O que isso quer dizer? Todos eles têm cláusulas de repasse de custo. Então, isso é muito importante para também manter as margens e também trazer uma previsibilidade interessante para a empresa, tá? Então ela faz hoje o projeto, desenvolve isso com o cliente, no médio e longo prazo o cliente vai fazendo acompanhamento da evolução do projeto do transformador, ela vai fazendo os pagamentos ao longo do ciclo de fabricação e lá no final todos os custos são repassados e o cliente tem uma visão muito mais transparente. É muito legal essa forma como a WEG atua
com os clientes. Tá? E agora, só para matar a curiosidade, né, de quem está se perguntando qual é o tamanho de um transformador, a gente está falando aqui de um transformador industrial, vejam só o tamanho. Ele é praticamente do tamanho de uma casa. Se a gente for pegar uma casa de 2 andares, considerando essa parte superior aqui, eles são imensos. Então você consegue ver o tamanho das pessoas. Eu, localizado aqui com mais ou menos 1,80 m de altura, esse transformador deve ter quase 4 a 5 vezes a minha altura. Tá? Então, muito, muito interessante. É um transformador de grande porte, então ele trabalha aqui com potências muito mais altas do que aquelas que a gente está acostumado a ver naqueles transformadores pequenos, né? A gente vê em casa, transforma a potência do 220 para o 110, então é muito diferente isso, tá? Então você consegue ver que isso aqui é destinado, de fato, para usinas, né? Tanto hidrelétricas quanto solares, enfim. Isso aqui vai variar de acordo com o projeto e com a especificidade do cliente. Voltando aqui para o relatório, potencial de Betim, que eu acho que é o mais interessante aqui e é o que traz mais insights para a nossa cobertura. Como eu falei, a fábrica ela tem o potencial e a possibilidade de ser expandida. Hoje, ela tem uma capacidade fabril equivalente a 13.200 MVAs por ano, né? Então a gente está falando aqui de uma capacidade de potência fornecida por essas máquinas, que é o equivalente a mais ou menos 8 peças de grande porte por mês, tá? Então, se a gente for pegar quanto que é a capacidade da WEG no Brasil, somando cinco parques fabris, a gente está falando ali de transformadores, né, de 500 MVA a 550. Então a gente está falando de transformadores de grande e pequeno porte, mas que estão ali sendo fabricados pela WEG. Tá? Então, a meta dela, no médio e longo prazo, é atingir 11 peças por mês, e num futuro mais próximo, já com aumento de fábrica, se o mercado permitir, quem sabe chegar aí aos 16 peças por mês, então seria dobrar a capacidade fabril. Tá? Lembrando que, por que isso é importante? Não sei se vocês conseguem ver direito, mas nesse mapa, a WEG ela possui aqui na verdade, são 5 parques fabris muito importantes, geolocalizados aqui estrategicamente, tá? A gente está falando de parques fabris de transformadores que atendem o mercado americano e o mercado mexicano. Basicamente, a produção do México, boa parte dela é destinada também para os Estados Unidos, tá? Mas por que é isso importante? Porque essa fábrica ela é considerada como um modelo para a WEG, então ela deve ser replicada, tanto a esteira de produção quanto os equipamentos, né, devem ser replicados ali nas fábricas de transformadores, tanto do México quanto dos Estados Unidos. Então é legal isso porque foi importante a gente visitar uma fábrica que é considerada aí como de última tecnologia. Tá? E aqui a gente fez algumas contas para tentar estimar quanto que isso gera de receita no final do dia para a WEG. Né? A gente falou aqui de 13,2 mil MVAs ano, né, de capacidade fornecida. Tá? A gente pegou um dado público que ele vem desses projetos de concessão. Né? A gente está falando aqui de um projeto específico da usina de Furnas. Se vocês clicarem nesse link aqui, vocês conseguem ver todo o edital de concessão, onde a média por MVA produzido ela girava entre 30 a 120 mil reais de receita. Tá? Então, cada transformador, né, você pega essa potência do transformador, que no caso aqui a gente está falando um total, né, anual de 13,2 mil. No caso aqui, os transformadores, eles são, como eu comentei com vocês, ali entre 50 chegando até 500 MVA. A gente pega, faz essa conta, pega o preço unitário de cada um desses transformadores e vê quanto que ele pode gerar de receita por MVA. Tá? Então a gente chega numa média de mais ou menos quase 80 mil reais por MVA. Tá? Então, se a gente for multiplicar isso pela capacidade equivalente aqui da fábrica, a gente está falando de uma receita que ela pode variar, né, uma receita mensal entre 33 a 132 milhões só da fábrica de Betim. Óbvio que isso vai variar de acordo com os projetos, o que tem no roadmap ali de fabricação, né, quais são os projetos, se eles são maiores, se eles são menores, mas em média a gente está nesse range aí de 33 a 132 milhões só da fábrica de Betim, tá? Então, a gente chega numa média aqui por transformador entre 4 a 15 milhões de reais. Essa média aqui do projeto de Furnas específico, a gente está falando de quase 10 milhões de reais por peça, tá? Então, uma receita muito, muito relevante para a companhia, né, que isso ainda pode crescer. A gente está falando só de Brasil, só de Betim. Lembrando que tem mais 4 parques fabris e ainda a gente tem operações no México, nos Estados Unidos, na própria Colômbia e até na África do Sul, tá? Eu não vou me estender muito mais aqui, a gente entrou em alguns detalhes, falando sobre cadeia de suprimentos, quem são os principais fornecedores de matéria-prima,
que a gente está olhando para o futuro, tá? A Enel recentemente falou uma previsão aí de investimentos de que esse ano de 2023 deve trazer via leilões de transmissão algo em torno de 50 bilhões de reais em investimentos para o setor nos próximos anos. A gente está falando aqui entre 7 e 10 anos, né? Que traz uma receita relevante aí para subestações e transformadores. Não vou entrar muito nos detalhes aqui, até para não tirar um pouco do brilho do relatório, vou deixar o convite para vocês lerem. Tá? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da informação aqui, do conteúdo que a gente trouxe. O mercado de transformadores tem crescido e tem ficado muito na cresta da onda justamente por conta desse projeto, desse processo de transformação energética, né, de mudança no grid. Você tem que adaptar tudo para o consumo de energia, seja a infraestrutura para casas, né, a gente está falando de transformadores residenciais, para você ter a capacidade de gerar energia em casa e consumir, ou até mesmo carregamento de veículos elétricos. Então tem um potencial muito grande no mercado. Acho que vale a pena você ler o relatório. Eu vou deixar o convite aqui para você deixar nos comentários também, caso você queira que a gente faça algum outro vídeo falando especificamente de alguma coisa aqui relacionada à VEG, ou se você tiver também alguma crítica aí, o espaço aqui está aberto para você. Fico te esperando no próximo De Frente com o Analista. Nos vemos numa próxima e até mais.